Aleluia. Glória a Deus. Praise the Lord. God bless you in the morning. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós estamos no último domingo do mês. E durante esse mês, nós estamos nos dedicando a este assunto sobre finanças do reino de Deus. E hoje, estaremos encerrando. Eu gostaria de trazer uma palavra que diz respeito, que toca neste assunto, mas é uma palavra que se estende para outros assuntos. A palavra, ela se estende para outras áreas da nossa vida. E eu quero hoje chamar a atenção não só para o assunto em si, o assunto de finanças, mas eu gostaria de chamar a atenção também para essas outras áreas para onde esse assunto aponta. Os irmãos compreenderão. Vamos começando aqui com a palavra em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, 20. Mateus 5, 20. Diz assim: pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a unção do Senhor faz a diferença. A unção do Senhor traz revelação, traz entendimento. A unção do Senhor é que traz cura, quebranta o coração. A unção do Senhor faz com que a palavra deixe de ser uma letra e passe a ser algo vivo, poderoso. Porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra penetra mais do que uma espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor, é fogo que queima nossas vidas. Ao mesmo tempo, tua palavra é água que nos purifica. Martelo, Senhor. Tua palavra, Senhor, é semente de vida. Tua palavra, Senhor, não volta vazia. Do mesmo modo como ela é enviada, a tua palavra prospera para aquilo que é enviada. A tua palavra realiza. A tua palavra, Senhor, opera. A tua palavra faz com que as coisas aconteçam segundo a tua vontade. Por isso, nessa manhã, nós precisamos muito da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, da condução do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, para que esta palavra, Senhor, seja eficaz, seja eficiente em nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar a atenção de uma palavra nesse versículo 20 de Mateus 5, que é a palavra exceder. Exceder. Você sabe o que é exceder? O que é exceder? Eu não estou ouvindo absolutamente nada e não estou entendendo nada, mas com certeza, eu tenho absoluta certeza
que as respostas estão certíssimas. De fato, é isso aí. É isso aí mesmo. É ir além. Não é? Tem hora que a pessoa nem fala, mas só no gesto assim ele já está dizendo, não é? Exceder, você vai além, você transborda, você supera, você, né? Você vai além da medida, você vai além do número fixado, você vai além daquele limite, daquela linha divisória, daquele limite que lhe é dado. Exceder, você faz a mais do que se esperava. Pois bem, o que a palavra está dizendo aqui é, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós, de modo nenhum, entraremos no reino dos céus. Primeiramente, eu vou aqui me deter num assunto e depois estender ele para outros. O primeiro assunto que eu gostaria de me deter vai estar em Lucas, capítulo 18. Abra a tua Bíblia aí, em Lucas. Para você ter uma ideia da justiça do fariseu. Você vai ter uma ideia aqui da justiça. O que seria a justiça? Seria o modo de vida que se espera que alguém tenha. O modo de vida correto, o modo de vida íntegro. Justiça. Observe em Lucas 18, a partir do versículo 9, uma parábola que o Senhor Jesus propõe a respeito dos que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo, versículo 10, para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja agora aqui no verso 12, a medida do fariseu. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganhou. Aqui nós estamos tendo, nessa segunda metade do versículo, o assunto primeiro que eu quero tratar com os irmãos. Primeiro assunto, que diz respeito a finanças, que diz respeito ao nosso tema desse mês. Dou o dízimo, é esse o assunto, de tudo quanto ganho. Amados, eu sou contra dízimos. Totalmente contra dízimos. Para mim, dízimo é uma medida que foi estabelecida no Antigo Testamento. Eu sou a favor de nós excedermos a medida. Você ficou assustado? A nova aliança, onde nós estamos agora, é exatamente a aliança de exceder,
eu diria a vocês que uma das grandes marcas, uma das grandes características da nova aliança é justamente ir além. É justamente exceder, ir além. Porque a antiga aliança trouxe limites, trouxe medidas, não só na área financeira, mas medidas em todas as áreas. E a nova aliança chega para ser chamado de graça, de era da graça, tempo da graça. E o que eu entendo que é graça? Graça é exceder. Graça é sempre ir além. Uma medida de fariseus é assim: ama o teu próximo como a si mesmo. Você sabe o que é a graça? A graça é assim: ame ao outro como o Senhor Jesus amou. E como foi que ele amou? Foi não amando a si mesmo. O que é isso? Isso é exceder. Você concorda? É ir além. Isso é maravilhoso. Quer dizer, é maravilhoso e só pela graça. Porque ficou pior. Ficou pior. Ficou pior, você entendeu esse sentido, né? Não é que ficou pior. Vamos explicar isso aqui. Ficou assim, sabe? O negócio ficou... Eu ouvi uma frase aqui, não está incorreta não. Mas assim, ficou mais difícil, concordo. Discordando. Por quê? Porque de fato é algo mais difícil. E aí eu concordo. Mas onde é que eu discordo? Discordo porque quando a gente fala mais difícil, dá a entender que é uma coisa que não conseguiremos alcançar e cumprir. Aí entra uma coisa que é assim: se agora o negócio vai além da medida, então agora eu preciso muito da graça. Amém? Porque até a medida dá a entender, sabe o quê? Que é segundo a nossa força, segundo a nossa capacidade. Tudo que é dentro de uma medida é segundo a nossa capacidade. É até onde nós podemos ir. Mas quando apresenta algo além, você fala assim... Veja o que Jesus ensina em Mateus 5, depois desse versículo 20. Ele vai ensinando coisas interessantes durante todo o capítulo 5. Observe. Qual é a medida do fariseu? Adultério é a pessoa pega no ato do adultério. No ato. Na cama. Tendo relações sexuais com a outra pessoa. Essa é a medida do fariseu. Aí Jesus diz assim: se com o teu coração, olha aqui o versículo aqui. Obrigado pelo versículo, eu nem mencionei que era esse o versículo, já entrou o versículo. Ei, povo eficiente, é fogo, viu? Está indo além da medida do fariseu. Não, mas está excedendo mesmo aqui. Olha só. Com o seu coração cometeu adultério. O que é isso? Isso é ir além. Está indo além da medida. Está excedendo a justiça do fariseu. Amados, todo o sermão, o ensino do monte é assim, todo ele, capítulo 5, 6 e 7, todo ele é assim. É o Senhor Jesus mostrando uma vida que excede, que vai além da justiça do fariseu.
E no que diz respeito, então, à questão do dízimo, você vai observar, com certeza você já observou, que o Novo Testamento não fala sobre dízimo, nem ensina sobre dízimo. A menção de dízimo no Novo Testamento, a palavra dízimo, ocorre 3 vezes. Em 3 ocasiões, melhor dizendo. Em 3 ocasiões. São ocasiões que se repetem, por isso ocorre mais vezes, mas em 3 ocasiões, quando Jesus está falando sobre essa parábola de Lucas 18, quando ele está ensinando sobre, fazendo uma censura aos fariseus, onde ele começa com aquele ai de vós, ai de vós, ai de vós. E a palavra aparece em Hebreus capítulo 7, fazendo menção de uma situação lá de Abraão, que dava o dízimo a Melquisedeque, e a tribo de Levi pagava dízimo a Melquisedeque. Ou seja, a menção da palavra dízimo em Hebreus é fazendo menção, na verdade, a um fato lá em Abraão no Antigo Testamento. Ou seja, era já comum do povo hebreu, na época de Jesus, povo judeu, já era comum o dízimo. Não havia necessidade de ensinar sobre dízimo na época de Jesus, porque já era um assunto normal, um assunto comum, um assunto que vinha do Antigo Testamento, já como algo natural. O que vai ser novo agora no ensino do Senhor Jesus é exatamente o que ele acabou de falar aqui em Mateus 5:20, de que a nossa justiça tem que exceder. Daí eu entendo que o Senhor Jesus não fala sobre, por exemplo, o Novo Testamento, melhor dizendo, não vai falar sobre dízimos no livro de Atos, na igreja que está nascendo, nas cartas do apóstolo Paulo, nos ensinos para a igreja, não há sobre o dízimo. Não se ensina sobre dízimo. E eu entendo que é porque dízimo já é um assunto normal para a igreja que estava começando, porque é uma igreja originalmente de judeus. E agora, o que nós entendemos agora, na nova aliança, é que o que eu vou fazer vai exceder a medida farisaica. Vai exceder a justiça do escriba e do fariseu. E como eu disse, isso se aplica a muitas situações. Mas agora aqui, especificamente, eu gostaria de chamar a atenção disso. De que, na nova aliança, dízimo é uma medida. É uma medida. Como a própria palavra significa. 10% de alguma coisa. Então é uma medida. E nós estamos vivendo numa época, num tempo de exceder a medida do fariseu. A justiça do fariseu. A justiça do fariseu é essa aqui, que ele apresentou a Deus na oração. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Essa é a justiça. Lá em Mateus 23, é interessante, até que ponto vai essa medida. Porque toda medida
toda medida, ela tem um aspecto muito legalista. Ou melhor, ela pode ganhar um aspecto legalista. Não é que ela tenha. A medida é necessária. Medidas são necessárias. Seja medidas de que área for, de que natureza for. Mas ela pode ganhar um aspecto legalista. O que é ganhar aspecto legalista? É assim, ó. Pronto, eu já fiz o que tinha que ser feito. Estou certíssimo. Fiz tudo direitinho. Isso é uma marca da religião. Religião é assim. Religião é cheio de medidas de horários, medidas de orações, medidas de as porções, tudo bem medido. Aí a pessoa chega, cumpre aquelas medidas, fica em paz, tranquilo. Então, essas medidas podem nos levar a uma atitude legalista. Porque nos dão a ilusão de que está tudo certo, porque fizemos tudo dentro das medidas propostas. Então ficamos tranquilos. Essa é uma característica muito forte da religião. A religião é muito cheio disso. Você já observou? Religião é um negócio muito cheio disso. A oração tem que ser aquela e ter a medida. Eu creio que cada um aqui já veio de religiões, ou de uma religião mais predominantemente aqui no Brasil, em que a grande marca é essa questão das medidas das coisas. Pronto, você já fez o que tinha que fazer, já. Dá uma ideia de que parece que agora você pode fazer o que quiser e ir para onde for, ou fazer o que quiser fazer, porque aquilo lá você já atendeu. Olha como o judaísmo, podemos assim chamar, essa religião predominante na época de Jesus, tem características muito parecidas com religiões de hoje. E de uma em particular que predomina no Brasil. O judaísmo daquela época. Porque guardam as mesmas medidas das coisas. Observe no que diz respeito a esse assunto até do dízimo. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O Senhor Jesus está fazendo menção aqui de espécies que são assim as mínimas. É o mesmo que hoje, se nós fôssemos aqui mostrar o equivalente para os nossos dias, seria assim: dais os dízimos até dos centavinhos. A pessoa faz um cheque assim que é 255,67. E se pudesse, colocava não sei o que mais, além de, se tivesse uma outra medida, além de centavos, ainda punha aquela... Parece que dá um negócio se arredondar. Dá uma coisa... Não quer tirar menos não. É aquela coisa séria, né? Aquele zelo assim. Não, menos também não. Porque não arredonda. Parece que vai perder, parece que vai faltar, parece que vai, sabe, sair do planejamento anual, se chegar e colocar 268.
É interessante viver por medidas, né? Porque toda pessoa que vive por medidas tem a tendência de supervalorizar o que é pequeno e desprezar o que é grande. Que é o próprio caso aqui. Eram extremamente cuidadosos com o dízimo do cominho, mas omitia o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Nós estamos aqui diante de mais um exemplo de medida da justiça do fariseu. E a palavra do Senhor para nós é: precisamos exceder a justiça do fariseu. Amém? Então, meu conselho prático para você é assim, bem prático. Quanto é 10% do que você ganha? 300? Dá 301. 301 real, 350 centavos. Seja legalista. Entendeu? Entenda aqui, 350. 300 reais e 50 centavos. Escreve lá assim, 300 reais e 50 centavos. Esses 50 centavos, boca cheia. Não entenda aqui o princípio. Não estou querendo agora que você seja um legalista, uma pessoa que é legalista por exceder, excede por legalismo, com legalismo. Não é isso. Mas os irmãos entenderam, com certeza. Amém? Vocês entenderam com certeza. Porque o dízimo para mim hoje, ele é uma referência numérica para que eu tenha um parâmetro do que significa exceder. Eu não posso falar de exceder se eu não tenho uma medida. Concorda? Eu não posso falar assim, exceder a esse copo, se for um copo eterno. Um copo que tem um copo que as bordas do copo não termina nunca. Então não tem como eu ter uma medida para dizer assim, vai exceder, vai além. Então é preciso sempre que haja alguma medida de alguma coisa, seja ela qual for, para eu falar em exceder. Porque só se excede algo que teve uma medida. Essa medida vai ser um parâmetro, vai ser um referencial para você dizer assim, eu fui além. Eu fui além. Só tem uma noção de quem vai além se você sabe qual é a medida. Então, para mim, hoje, eu tomo hoje dízimos como referenciais para serem excedidos. E não medidas para serem cumpridas. Para mim, dízimo não é medida para ser cumprida, mas é referencial, parâmetro para ser excedido. Porque eu não vivo mais debaixo desse jugo das medidas. Eu sou uma nova criação em Cristo, e nova criação em Cristo tem uma característica que é ir além. Exceder. Amém, amado? Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Louvado seja o Senhor. Mas eu disse a vocês que esse assunto, não só ele
ele pode ficar preso aqui nessa manhã. Eu não gostaria que ele se restringisse à questão financeira, mas que esse assunto pudesse exceder, aproveitando a palavra exceder, ir além para outras áreas da nossa vida. E sobre essa área, eu gostaria de ler um texto para os irmãos, que está em Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Oh, aleluia! Aqui nós estamos diante de uma cena de alguém que está excedendo as medidas. Esta mulher aqui está tomando um vaso de alabastro que é caro. Tão caro é que os discípulos ficaram assustados, perplexos com aquela atitude dela, e até disseram que foi um desperdício de bálsamo. Judas, que é o tesoureiro, não com boas intenções, é claro, a Bíblia deixa claro isso, disse que poderia vender o dinheiro do bálsamo e ajudar os pobres. A Bíblia deixa claro que ele falou isso não porque ele estava cuidando dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ou seja, aquele perfume era caro, era valioso. E eu fiz questão de ler essa versão de Marcos, porque aqui ele usa essa palavra quebrando o vaso, que para mim é muito mais do que simplesmente alguém que derrama uma porção de perfume, mas é alguém que quebra o vaso, ou seja, não há mais o que fazer. Está ungido. E aqui foi uma unção que acabou o Senhor Jesus dizendo assim: não a detenha, não a detenha. Deixa ela fazer. Porque eu já estou sendo ungido para a morte, no sentido de que não precisa, quando for embalsamar, que a pessoa é ungida, essa mulher já antecipou. E o Senhor Jesus ainda diz que será anunciado por gerações e gerações o que ela acabou de fazer. Como hoje aqui eu estou falando do que ela acabou de fazer. Há uma outra experiência muito semelhante a essa, acredito eu que não é a mesma, mas é bastante semelhante, registrada em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, falando a respeito de uma mulher da vida, né? Prostituta, que sabe que Jesus está na casa de um homem, de um fariseu, e ela chega por trás, também com perfume, e ela unge Jesus com perfume, ela chora sobre os seus pés, e ela enxuga os seus cabelos, enxuga os seus pés com os seus cabelos. É interessante naquela experiência lá em Lucas 7, que o fariseu
fez um julgamento dizendo que se Jesus fosse profeta, saberia que aquela mulher era uma mulher da vida e não permitiria que essa mulher se enroscasse nos seus pés. Jesus, sabendo do pensamento do fariseu, volta-se para ele e diz assim: Simão, eu entrei na tua casa e conforme, entenda bem isso, conforme as medidas da hospitalidade, o ritual da hospitalidade, você deveria o quê? Deveria ungir minha cabeça com óleo. Você deveria me dar um beijo na face. E você deveria lavar os meus pés. Para cada gesto, para cada parte desse ritual de hospitalidade, aquela mulher fez um equivalente, ela fez é como se ela fizesse uma paráfrase para cada parte do ritual. Só que ela fez de ponta cabeça. Ela ungiu os pés e não a cabeça. Ela beijou os pés e não a cabeça. Tudo aquilo que estava dentro das medidas ritualísticas da hospitalidade, aquela mulher realizou, mas de uma outra forma. Ela estava movida de um grande amor. E o amor que era tão grande no coração dela, fez com que ela se derramasse aos pés do Senhor Jesus, a exemplo do próprio perfume que ela derramava. O coração dela foi além. O próprio Senhor Jesus disse isso, que essa mulher foi muito perdoada, e que é muito perdoada, muito ama. Isso quer dizer que aquele gesto dela era uma manifestação desse grande amor que ela tinha pelo Senhor. A exemplo de Maria, creio eu, irmã de Lázaro, que também fez isso ali, ungindo a cabeça do Senhor, derramou óleo sobre a sua cabeça, perfume sobre a sua cabeça, quebrando o vaso. Essas experiências dessas mulheres de derramarem o perfume, que na verdade era derramando o coração, eu quero tomar aqui como experiências de um tipo de adoração, um tipo de entrega a Deus, que vai além das medidas, sejam elas medidas da hospitalidade, ou sejam elas medidas da religiosidade, sejam elas medidas da religião, mas são atitudes que quebram esses limites, essas etiquetas que nós mesmos estabelecemos na nossa vida com Deus. E uma coisa que eu tenho orado nesses dias, de uma maneira muito intensa mesmo, talvez como não orei, ou não estava orando já há um tempo, é para que as nossas reuniões aqui de culto, sejam domingo de manhã, domingo à noite, qualquer reunião, quarta-feira, as reuniões da igreja, que as reuniões da igreja para mim é um cenário, é um lugar que ilustra muito bem isso, de estamos dentro de medidas, estamos ainda dentro de limites, e não estamos indo além, E nesses dias eu tenho orado intensamente, por avivamento, por presença de Deus. Assim,
Não dá para a gente dizer como é que a gente quer que seja. A gente não controla isso. Mas uma coisa é, Senhor, eu não sei o que será, mas eu sei o que tem sido. Eu não tenho medidas para avaliar o que significa avivamento. Mas hoje eu tenho medidas que eu posso avaliar o que não significa. Eu tenho visto até onde nós estamos indo, porque as medidas mostram o que nós podemos fazer, como eu disse, segundo a nossa força, a nossa capacidade. É até aqui, Senhor, até aqui. É o que eu posso fazer, o que eu posso dar. Mas, Senhor, eu quero ir além, eu quero transbordar. Eu não quero derramar gotas de nardo puro aos teus pés. Eu quero quebrar esse vaso. Quero derramar meu coração. Quero ir além. Eu não quero porções dominicais. Eu quero, Senhor, ir além. Eu quero te buscar. Eu quero orar além, adorar além. Só em... E quando eu digo além, eu tenho já o parâmetro para saber que eu excedi. Eu tenho um referencial para dizer assim, olha, de fato, fomos além. Porque nós temos, amados, aqui, nós temos a noção das medidas. Nós temos. E qual é a noção das medidas que eu digo nós temos? Primeiro, por exemplo, uma característica de medidas, para mim, é assim, previsibilidade. Você já prevê tudo que vai acontecer. É sinal de que estamos presos em medidas, em limites. É possível saber, antes de sair de casa, mais ou menos o que vai acontecer durante a reunião. De tal maneira que a gente é capaz de marcar programações para depois daquele horário, porque sabemos que nada mais vai acontecer que atrapalhe aquele horário, que interfira, que invada, que transborde naquele horário. Então essa é uma característica de que eu já antecipadamente já sei até onde as coisas serão. Quando na verdade não sabemos nada. E nem deveríamos saber. Mas sabemos. Por quê? Porque a religião, essa é uma característica da religião. O quanto estamos assim, sabe? A gente não tem talvez as rezas antigas, mas nós temos as novas. Nós não temos talvez as missas anteriores, mas nós temos os cultos. Os nomes hoje são outros, mas o comportamento é igual. Eu não sou o padre fazendo a homilia, mas eu sou o pastor que prega a palavra. No final das contas, a gente altera um bocado de coisa, um bocado de nomenclaturas e denominações, mas é tudo uma mudança externa, porque interiormente, em certa medida, estamos bastante semelhantes e igualmente necessitados de uma presença do Deus eterno para quebrar toda essa religiosidade que nos oprime e que nos aperta e que nos esmaga e que nos limita e que nos restringe. A minha proposta para nós nessa manhã é assim: amados, precisamos exceder a justiça
e a medida dos fariseus e escribas. Os fariseus e escribas, eles sabiam exatamente tudo o que ia acontecer nos serviços sacerdotais, nos serviços religiosos. Eles já sabiam tudo, porque tudo tinha uma medida para cada coisa, para cada horário, para cada ritual, tudo muito bem certo. O Senhor Jesus diz para nós nessa manhã, precisamos quebrar o vaso, precisamos exceder essa medida do fariseu, precisamos romper os limites dessa religião evangélica. Nós precisamos de avivamento, nós precisamos de avivamento em nome de Jesus. Nós precisamos de presença de Deus, que até as paredes aqui saibam que Deus está neste lugar. Tudo neste lugar aqui, até as coisas inanimadas, estremeçam diante da presença de Deus. Eu tenho orado isso. Então eu falei, Senhor, eu quero que até essas árvores aí fora, elas se curvem, porque o Senhor chegou nesse quarteirão. O Senhor está nesse lugar. Então a tua criação, que é essas árvores aí, obras das tuas mãos, elas se dobrem mesmo, literalmente se dobrem. Não é figura poética, não. É se dobrem mesmo. Pode na hora passar um vento muito forte, não sei como o Senhor fará, mas se dobrem. Esse chão estremeça. Não nos desmague, não nos derrube, não destrua o local, mas pode estremecer um pouco. Estremeça a rua assim. José Maria Whittaker, estremeça. E as pessoas aí da vizinhança sejam literalmente abaladas. E elas venham, corram, entrem e falam, Deus está nesse lugar. Eu me arrependo. E elas venham confessando seus pecados, confessando suas injustiças, suas iniquidades, corações quebrantados para Deus. Por quê? Porque Deus está nesse lugar. Eu tenho assim orado para dizer assim, Senhor, eu não quero ser uma instituição evangélica, um grupo que se reúne para ler a tua palavra e dizer assim, aqui é casa de Deus, Deus habita nesse lugar. E aí, Deus habita? E aí, Deus habita? Onde está o principal, aquele que habita? A minha proposta para vocês, em nome do Senhor Jesus, é: vamos quebrar o vaso nessa manhã. Amém? Você quer quebrar o vaso nessa manhã? De clamar a Deus aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos clamar ao Senhor nessa manhã aqui. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero ir além das medidas do fariseu. Quando eu falo fariseu e escriba, esqueçam até fariseu e escriba. Estamos falando do que eles representam. Eles representam essa religião, o judaísmo, ou qualquer outra forma de religião. Mas essa coisa assim de, sabe, que limitadora. É isso, limitadora, previsível. Não, nosso Deus não é limitado, é ilimitado. Nosso Deus não é previsível, Ele é imprevisível. Ele é um Deus ilimitado e imprevisível. Aleluia! Ele é um Deus que surpreende. E eu quero ser surpreendido por Ele. Aleluia! Vamos orar?